tem que estar sempre na sua vida. A arte, né? Tem que estar na nossa vida. Vamos relembrar a terceira geração do modernismo? A primeira, social. Desculpa. A primeira geração, o humor. Lembra? A baixa regra e nada de social. A fase heróica da destruição. Segunda geração, mais tranquila, com o social. E a terceira geração? Rapaziada, estamos em 1945. 45, fim da Segunda Guerra Mundial. Primeira decepção com o ser humano. Qual foi? A guerra em si. Eles achavam, né, que com a Primeira Guerra a lição tinha sido aprendida. Primeira decepção. Segunda decepção. Todo mundo imaginava que alguma coisa de errado estava acontecendo com os judeus. Mas ninguém tinha noção muito clara do que era. Quando os aliados entraram nos campos de concentração e soltaram, né, mostraram para o mundo aquelas fotos horrorosas, as pessoas saindo feito cadáveres lá de dentro, né, aquelas valetas com tanta gente morta, as câmaras de gás, decepção. Terceira decepção, a bomba de Hiroshima e de Nagasaki, não é? Que ia jogar uma bomba e matar uma cidade inteira, né, destruir uma cidade inteira, fim do mundo. E quarta decepção, qual foi? A quarta decepção foi exatamente, né, com a Guerra Fria. Dois aliados que estavam do mesmo lado começaram a fazer outra guerra. Então é decepção, decepção, decepção. E aí caiu a ficha. O problema não é o capitalismo, o problema não é o comunismo, o problema não é o socialismo. O problema é o bicho chamado ser humano. Dá poder na mão do homem, você vê o que acontece? Então a terceira geração também não vai discutir o social. O que eles vão discutir, professor? Eles vão discutir a metafísica. Meta, o prefixo meta, significa além de. Então é aquilo que está além do físico. Salário, fome, miséria, nada que seja físico. São as questões existenciais. De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo por aqui? Essas grandes questões humanas é que vão ser, né, o foco da terceira geração modernista. Por isso que a terceira geração é a mais universal de todas. Vocês lembram? O meu livro predileto é Macunaíma, mas eu tenho consciência. Se eu traduzir Macunaíma para outra língua, ninguém vai ler. É o nosso folclore, são os nossos hábitos. Vai ler para quê? Só se ele for curioso. Agora, não. Guimarães Rosa, Clarice Lispector, conversa e dialoga com o mundo. E além de Guimarães Rosa e Clarice dialogarem com o mundo, eles vão inaugurar um novo paradigma para a literatura. Sabe? Paradigma? O que é isso? Vem cá. Se você fizer um filme de suspense, quem é o padrão? A partir de quem que eu julgo se você é bom ou ruim? Quanto mais próximo de quem, o seu filme vai ser bom. Quanto mais próximo do Hitchcock, melhor é seu filme. Concorda? Vou fazer um filme de ficção científica. Quanto mais próximo dos filmes do Spielberg, né, ou do George Lucas, melhor é seu filme. Concorda? Nós tínhamos um paradigma só, que era quem? Machado de Assis. Quanto mais próximo do Machado de Assis, melhor é seu texto. Agora não. Guimarães fez uma obra tão particular. Gente, a Clarice, o primeiro livro dela tinha 17 anos. Ela mandou para várias editoras, ficava querendo batata quente. Passava de um pro ninguém sabia. Ninguém sabia analisar aquele livro. Então hoje, antes eu tinha um paradigma só. Machado de Assis. Agora eu tenho 3 paradigmas. Você será bom escritor de literatura quanto mais próximo você estiver da Clarice, do Guimarães e do Machado. Ficou claro, gente, a importância desse momento da nossa literatura? Nossa literatura amadureceu. Nossa literatura entrou no grande rio universal da literatura. Certo ou não? Vamos falar um pouquinho do Guimarães Rosa? Muito bem. Todo mundo sabe. Ler Guimarães Rosa é fácil ou difícil? Dificílimo. Porque ele inventou outra língua. Né? Ele inventou a língua rosiana. Tem uma professora da Unesp que lançou um dicionário só sobre o Guimarães Rosa. Dessa grossura. De tanta palavra que esse homem inventa. Né? Na mesma frase tem neologismos, palavras inventadas, arcaísmos, palavras velhas, termos regionais, termos eruditos em latim. Ele faz uma miscelânea, é um milkshake linguístico. Ele não copia ninguém. Artista nunca copia, o artista recria. Lembra aquele quadro famoso do René Magritte, do surrealismo, um belga? Ele pintou um cachimbo e escreveu o que embaixo? Isto não é um cachimbo. Porque não é um cachimbo. Não tem cheiro de cachimbo, não tem a tridimensionalidade de um cachimbo, não tem a praticidade e uso pragmático de um cachimbo, não é um cachimbo. Guimarães Rosa era médico, diplomata, falava 7 línguas sem nunca ter ido para uma escola de línguas. Adivinha o que ele fazia nas férias? Pegava e ia tocar boi, lá no norte de Minas. Tá certo? O que um médico, diplomata, vai aprender com um peão de fazenda? Porque ele sabia que havia 2 tipos de conhecimento. Um conhecimento é o que está nas apostilas do Koch. E o outro conhecimento é o que está na vida das pessoas, a sabedoria popular.
Tudo bem? Então o que acontece? O nosso Guimarães Rosa vai, então, apresentar para nós o sertão mítico. Não é o sertão místico, é o sertão mítico. É o sertão onde há mitos, onde está ali, né, o mais profundo da existência humana. O atávico. Gente, o que é atávico? Atávico é um termo interessante. Você comprou um cachorrinho no pet shop. Você levou o cachorrinho direto do pet shop para sua casa. O que o cachorrinho faz à noite, antes de dormir? Ele pega o paninho dele, gira, e raspa, e gira. O que ele está fazendo? Ele está vendo se não tem cobra, nem escorpião. Mas falando, cala a boca. Meu Yorkshire nunca viu um escorpião, ele não precisa ver. Está no DNA dele, está no Windows canino dele. É atávico, está com ele. Nós, seres humanos, apesar das nossas diferenças, um é corintiano, um é santista, outro é São Paulino, outro é palmeirense. Um é católico, outro é batista, outro é adventista, outro é congregação cristã. Um é do PT, outro é tucano. Apesar das nossas diferenças, nós temos coisas que nos unem, o que é atávico. E é isso que o Guimarães Rosa trata. Então, primeira coisa importante, o sertão dele não é o Nordeste. O sertão dele é o Norte de Minas. Segunda coisa importante, o sertão dele é mítico. Não é místico, é mítico. Terceira coisa importante do Guimarães, ele inventou outra língua. Né? Ele recria a fala sertaneja. E eu não falei na aula sobre a Cecília Meirelles que todo poeta tem uma palavra forte? Cecília era espelho, né? Drummond é o gauche. Falou de Guimarães Rosa, a palavra é travessia. Um dos contos mais famosos dele chama Terceira Margem do Rio. Peraí, o rio não tem três margens. É a esquerda e a direita. Qual é a terceira margem do rio? É o meio. É o mergulhar. É a profundidade. Tá certo? Porque eu não posso fazer nada com duas das margens. Eu não posso fazer nada com nascer, já nasci. E não posso fazer nada com morrer. Eu vou morrer. Mas o meio eu posso. Com a travessia eu posso. Então o mais importante do Drummond, muitas das histórias do Drummond se resolvem na estrada. Porque eu só aprendo a viver como? Vivendo. Para de querer ensinar os outros a viver. Ninguém faz biografia a quatro mãos. Ninguém escreve uma biografia a quatro mãos. A gente pode dar dicas, mas as escolhas são da pessoa. Certo ou não? Porque eu só aprendo a viver vivendo. Qual que é a grande obra do nosso Drummond, do nosso Guimarães Rosa? Grande Sertão, Veredas. Vamos lembrar? Um jagunço, pistoleiro, machão, briguento, tá velhinho. E vai contar uma coisa muito difícil para ele. Quando ele era mais jovem, ele se apaixonou por outro jagunço, machão, pistoleiro perigoso, chamado Reinaldo. Nunca beijou, nunca abraçou, nunca nada. Um dia o Reinaldo é ferido a bala. Ele vai lá cuidar do Reinaldo. A hora que ele abre a roupa, que ele descobre, era uma mulher, de Adorim. Tinha matado o pai da Adorim e ela se fantasiou de homem para poder entrar no grupo de jagunços. Só que aí, Adorim morreu. E ele perdeu o grande amor da vida dele, por quê? Porque ele só viu o que ele estava vendo. Essa é a grande lição do Guimarães Rosa. Eu tenho que ter um olhar capaz de ver através de, o mistério de, o que está escondido nas coisas. Tudo bem, não? Se fosse, lembra do Alberto Caeiro, do Fernando Pessoa? Se fosse o Alberto Caeiro, eu queria dizer, estou vendo um homem, logo é um homem. Guimarães Rosa não. Estou vendo um homem. E o Kiko? E o Kiko? Eu tenho que ver através de o que está escondido nas coisas. Esse é o grande Guimarães Rosa. Muita gente pergunta, quem é o maior do Brasil? Machado ou Guimarães Rosa? Sim? A Folha de São Paulo chamou 30 críticos e fez uma disputa. Deu 28-2 para o Machado. Eu votava no Guimarães, gosto mais do Guimarães. Mas deixa para lá. Clarice Lispector. A Clarice é minha paixão. A Clarice é muito fácil também. São duas palavrinhas para entender Clarice Lispector. Epifania e fluxo de consciência. Não tem questão de vestibular que não fale de epifania. O que é epifania? Epifania é um momento de revelação. Uma tomada de consciência. A vida de um adulto é muito mentirosa. Mentira. E aí o que acontece? A gente acha que para ter uma reviravolta tem que acontecer uma grande coisa na minha vida. O cara sofreu um acidente e ficou 6 meses no hospital. É claro que esse cara, quando sair, vai ser outro. O cara estava noivo há 10 anos. No dia do casamento, a noiva revelou que tinha uma namorada. É claro que a vida desse cara nunca mais vai ser a mesma. Nada disso. Para Clarice, não precisa de nada disso. Porque a vida de um adulto é uma mentira. Então, sabe jogo de varetas? Se eu puxar a vareta errada, o que acontece? Desaba tudo. Você já reparou que adulto dificilmente tira 30 dias de férias? Porque 30 dias para um adulto é muito tempo para pensar na vida que construiu. Não. O perigo. O cara despirocar o cabeção, largar tudo e vender churros lá em Jericoacoara é 1 minuto. É 1 minuto. Então o que acontece? Um dia a Clarice deu uma entrevista. Ela falou que todo adulto era triste. Aí o repórter perguntou, dona Clarice, por que todo adulto é triste? Ela falou que todo adulto um dia sabe. Aí o repórter perguntou, sabe o quê? Ela falou, eu sei, mas eu não quero dizer. Eu sei o que é. O que nós adultos não suportamos em vocês, jovens? Esse sorriso aberto que vocês têm.
Você já viu que adulto sorri assim, ó, meia boca. Ó. Porque todo adulto dia para e vê a vida que fez. Ela vai chamar isso de epifania. Mas nos livros dela, são coisas pequenininhas. Uma mulher foi no zoológico e achou que o búfalo estava encarando ela. Pronto. Começou a pensar. A outra pegou um bonde, parou no ponto de ônibus, tinha um cego mascando chiclete. Gente, o cego, desde a Grécia Antiga, é um personagem importante. Porque o cego não olha para fora, ele olha para dentro. E o desgraçado está mascando chiclete. Então ele sorri e não sorri. Sorri? Como é que ele olha para dentro e sorri? Esse monstro. E eu não consigo olhar para dentro de mim? Tudo bem, não? O outro foi no aniversário e uma velha escarrou no chão. Tuf! Percebeu? Coisas mínimas acontecem, desaba todo mundo do adulto. Chama-se epifania. E aí começa o processo. Pensar. A gente chama isso de fluxo de consciência ou monólogo interior. Dá até raiva. Marcelo, eu procurei na internet o resumo de um livro da Clarice, tinha 3 linhas. É isso mesmo. No livro da Clarice não acontece nada. A personagem começa... ela tem um livro chamado... O livro dela mais importante chama Paixão Segundo GH. Uma dona de casa nunca tinha entrado na casa, no quartinho da empregada. A empregada foi embora. E ela foi. Quase um universo paralelo na casa dela. O cheiro, o jeito que... Ela ficou tão transtornada que ela tropeçou e caiu no chão. Pá! De frente para um armário que estava vazio. Estava saindo uma barata. Ela pegou e fechou a porta com tudo. A barata estava bem no vão da porta. Esmigalhou. Sabe quando sai aquela coisinha, aquela massa branca da barata? Ficou na cara dela. São 250 páginas, a mulher caída no chão olhando para a barata. E pensando. 250 páginas depois, ela levanta e engole a barata. Ai, que nojo, para de frescura. Você sabe que literatura não é denotação, é conotação. Barata aqui tem todo um símbolo. Porque ela não engoliu a barata, ela engoliu a massa branca da barata. O mais profundo, bem, da barata. Ela está tentando buscar o mais profundo dela mesma. Tudo bem, não? Então é sempre um livro muito... a Clarice é pesada. Vou te contar não conta para ninguém. Esse livro eu sei o final porque eu li um resumo. Eu já peguei 5 vezes esse livro, eu largo o livro, não aguento. Ela fica assim, você tá indo aí? Me dá sua mão, leitor. Não me abandona. Eu descobri uma coisa, eu não posso ficar sozinho. Você tá aí? Começa a dar uma angústia, eu largo o livro. Você já sabe que eu tomo Rivotril, Ritalina, Gardenal, Lexotan e Fantaúva. Se eu ler essa mulher, eu dou um tiro na cabeça. Tá certo ou não? Então, a Clarice, ela questiona, ela machuca, ela vai lá, ela pega e enfia o dedo na ferida. Certo ou não? Agora, qual que é a grande obra da Clarice Lispector? É A Hora da Estrela. Um livro estranho, porque nesta geração não se discute social. E a Macabeia, todo mundo conhece a Macabeia, né? A Macabeia é uma coitada. A Macabeia, ela começou cachorro-quente com Coca-Cola. Sabe o que um patrão mandou ela embora? Sabe o que ela falou? Desculpa. Você sabe o que o namorado falou pra ela? Macabeia, você é igual o cabelo na sopa. Não dá vontade de comer. Sabe o que ela respondeu? Desculpa. A Macabeia é um nada. É um nada. E ela vai ser... E o que aconteceu? A amiga dela vai roubar o namorado. O namorado chama Olímpico. A amiga chama Glória. E ela é a Macabeia. E aí a amiga pagou para ela uma cartomante. E a cartomante falou assim, eu tô vendo, você vai encontrar um alemão. Essa que é a tristeza do livro. O livro diz que ela estava grávida de futuro. A hora que ela saiu grávida de futuro, ela encontrou um alemão. Sabe quem foi? Uma Mercedes-Benz que atropelou e matou. Só que antes de ela morrer, ela vomitou uma estrela de 1000 pontas. O que é vomitar essa estrela de 1000 pontas? Lembra do Manuel Bandeira? Uma vida inteira que podia ter sido que não foi? Está no livro. Esse livro está assim, a nordestina é uma... a estrela de 1000 pontas são todas as possibilidades. O ser humano nasceu para brilhar. A gente nasceu para ser estrela, para brilhar. Tudo bem, não? Você nasceu com tantas potencialidades e ela não realizou nenhuma. Então ela vomitou a estrela de 1000 pontas. Porque essa Macabeia é uma coitadinha e não é nada. Junto com ela tem um narrador que está em crise. O livro tem 77 páginas. As 30 primeiras são uma crise metalinguística dele. Porque ele tem medo de não conseguir retratar essa Macabeia, esse ser humano tão particular. Tá bem? Todos nós somos Macabeia em algum grau. Todos nós temos alguma coisa que a gente tem para brilhar e não colocou em prática. Então Clarice machuca. Guimarães Rosa também vai lá no profundo. Por isso a geração é tão importante. Tá bom? Leia Clarice, leia Guimarães e sucesso no vestibular. Firme aí, estuda aí. Tchau, tchau.